Rafa, antes de mais, obrigado por estares aqui, obrigado por aceitares o meu convite. Fomos colegas de faculdade. Hoje em dia tu és uma pessoa, acho que extremamente conhecida na área da estética. Muitas pessoas te procuram, muitas pessoas famosas que te procuram, e daí o meu interesse em trazer-te cá para fazer um pouco esta ligação que existe entre a estética, a saúde, o desporto. E assim, para desbloquear um bocadinho a nossa conversa, eu pergunto: quem é que é o Rafa? É aquele médico que diz, olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço? Ou é uma pessoa que tenta dar o exemplo, tenta ter bons hábitos de saúde, praticar desporto, incutir isso nos seus os pacientes? Então, em primeiro lugar, agradeço desde já o convite e dou os parabéns pela iniciativa que tens e pela maneira como tens feito quer estes podcasts, quer a questão da desmistificação de erros e de muitas ideias que nós vemos principalmente nas redes sociais e que nem sempre estão assim corretas. Respondendo à tua pergunta, de base, o Rafa é um miúdo super tranquilo. A nível de dar o exemplo ou não. Eu gostava de dizer que a minha vida era muito mais equilibrada e que eu conseguia fazer tudo aquilo que me proponho, nem sempre consigo na prática, mas de base eu gosto muito de desporto. Os desportos que eu pratico são desportos de ar livre. Eu desde sempre que pratico surf e bodyboard e wakeboard, e no inverno snowboard também. Ou seja, são desportos radicais que é o que eu mais gosto. Nos últimos anos, para tentar, por um lado, fugir ao trânsito das horas de ponta, por outro, por eu achar que é realmente importante a nível de condicionamento físico, faço também ginásio e musculação. Eu tento ir com alguma frequência, no mínimo 3 vezes por semana ao ginásio logo de manhãzinha, antes de ir trabalhar, e acho que nesse sentido, pronto, a nível prático, eh, consigo, praticar algum desporto. Obviamente que não ao teu nível e vê-se pelo pelos resultados estéticos, mas eu vou praticando, faz-me sentir bem. E eu não sou uma pessoa que gosto muito de desportos de indoor, portanto, estar dentro de um espaço, mas reconheço a sua importância quer para a saúde, quer a nível estético. E nesse sentido, sim, tento praticar o máximo possível e vejo na prática que quando eu faço com regularidade, que me sinto muito melhor. E tento passar esse meu exemplo e a maneira de pensar também às minhas pacientes. E efetivamente, o que eu vejo é que quando o fazemos, o exercício físico com consistência, com regularidade, traz obviamente resultados não só a nível de saúde, mas obviamente também a nível estético, que é um dos motivos pelos quais as pessoas também praticam exercício e, na minha opinião, muito bem. Rafa, tu és, desde a faculdade, eras um bom comunicador. hum, a tua escolha pela cirurgia maxilofacial e pela estética, qual é que foi a tua procura? Tentar ajudar as pessoas, a serem mais bonitas? Qual foi, o objetivo de tu escolheres esta área? Pronto, é assim, desde sempre, eu quando fui para a medicina, eu já sabia que no futuro eu quereria seguir uma área que Cirúrgica? tivesse cirurgia e que tivesse a componente estética. Depois, na altura das escolhas da especialidade, estava na dúvida entre a plástica ou a cirurgia maxilofacial, mas efetivamente o que eu mais gosto é de tratar caras. E Uhum. foi nesse sentido que depois as coisas penderam para eu escolher a cirurgia maxilofacial, uma escolha que estou muito grato e que gosto muito. Portanto, a minha base de formação é a cirurgia maxilofacial, portanto, sou especialista nesta área. Depois subespecializei-me em cirurgia plástica facial e, a par disso, também na medicina estética. Obviamente que o desenvolvimento nestas áreas, não é? Eu gosto muito da parte reconstrutiva, tratamento de traumas, oncológico, cirurgia reconstrutiva, microcirurgia, mas a minha grande paixão é efetivamente quer a cirurgia, quer a medicina estética, ou seja, tentar ajudar as pessoas a ficarem mais bonitas, a sentirem-se melhor com elas próprias, com as ferramentas que nós temos ao nosso alcance. E acho que mais ou menos tenho conseguido atingir esses resultados, deixar as pessoas mais felizes acima de tudo é o meu grande objetivo, porque às vezes nós deixamos as pessoas melhores sem fazermos qualquer tipo de tratamento, e isso deixa-me bem e deixa-me concretizado também. Não precisamos de fazer 1001 tratamentos para deixar as pessoas bem. Às vezes
o melhor tratamento é exatamente não fazer nada, explicar às pessoas que estão bem e que não devem estragar-se por estar a fazer estes procedimentos em demasia, que, na minha opinião, é uma questão sensível de hoje em dia e que vemos com alguma frequência. E eu tento contrariar um bocadinho essa linha de pensamento e explicar às pessoas, que é a minha maneira de ver, que às vezes a maior beleza é nós preservarmos as nossas próprias características e assim é como nós vamos ficar melhores. Porque se fizermos muitas coisas, ainda que possam ser tratamentos, quer cirúrgicos ou não, possam estar muito em voga, naquele caso em particular podem não resultar bem. Ok. E se não é a melhor opção, pelo menos na minha opinião, porque isto das questões estéticas são sempre subjetivas para um paciente, então eu não faço, explico porque não faço e porque não devem fazer. Depois as pessoas serão livres de procurar ou não outra pessoa que ceda aos seus pedidos. Mas eu sou muito vincado nessa escolha. O meu objetivo é deixar as pessoas mais felizes. Ok. Se eu conseguir Ajudar? fazê-lo, quer com procedimentos de medicina estética, quer com cirurgias estéticas, ótimo. Se eu achar que não vai ser esse o caminho, não faço. Então, é assim, eu gostei muito desta frase que tu disseste, porque mostra que és uma pessoa que tem uma sensibilidade, não és só um vendedor, não é? Não de todo. Porque a medicina hoje em dia também é um negócio, não é? Uhum. E nós também temos que saber informar os nossos pacientes e fazê-los ver que há limites daquilo que é o mais correto e o menos correto. E esta deixa que tu deixaste aqui mostra que tens esses limites. E se não tivesse, também não te convidaria para estar aqui. Claro. Mas achas que hoje em dia há uma procura muito grande das pessoas em querer ser mais jovens, querem parecer mais jovens do que existia aqui há uns 10 Sim, anos atrás? E sem achas que dúvida. as redes sociais têm uma influência muito grande nisto? Uhum. Obviamente. Em relação eu acho que nós, devemos sempre contextualizar, que é, eh, os padrões de beleza são padrões muito subjetivos. Uhum. Ou seja, no mesmo local, ou seja, em Portugal, aquilo que é considerado bonito hoje não era considerado há 20 ou 30 anos Ok, atrás e não será certamente considerado daqui a 20 ou 30 anos no futuro. E na mesma data, ou seja, na mesma localização temporal, ou seja, em 2026, o que é considerado bonito em Portugal não é considerado bonito na Ásia ok. e será certamente diferente do que é considerado bonito em África ou na América. Temos que ter alguma sensibilidade para gerir isso. Outra questão é, efetivamente, uma das utopias do ser humano desde sempre é o medo do envelhecimento e a tendência para a juventude eterna, não é? Isso está descrito em textos da antiguidade, é um mindset que existe, não é? Todos nós não queremos envelhecer, não queremos morrer, queremos estar ali no máximo das nossas capacidades, que será mais ou menos pela idade que nós temos neste momento. Mas o envelhecimento é inevitável. Claro. E é importante falar com as pessoas sobre isso e explicar-lhes isto. O meu objetivo não é travar envelhecimento. Eu explico muito isso às minhas pacientes. Nós vamos todos envelhecer. O meu objetivo é que as minhas pacientes envelheçam e se sintam cada vez mais bonitas. Ok. São coisas diferentes. Obviamente que temos um trabalho que, na minha opinião, é muito exigente e exige muita responsabilidade de gestão de expectativas. Ok. Hoje em dia, não é, com a explosão das redes sociais, a tendência que nós vemos é as pessoas compararem-se com imagens que vêm por trás de um ecrã, não é? E que, na grande, grande maioria das Não, vezes, realidade. são imagens que não correspondem à realidade, não é? Ou seja, são imagens que estão melhoradas, que estão editadas, é o melhor ângulo, é a Claro. melhor luz, e depois nós temos a pegar na nossa imagem real, E comparar. a comparar com uma imagem que nem sempre é real, e isso é extremamente exigente e depois extremamente frustrante, porque temos seres humanos lindíssimos que depois não se sentem de todo bonitos, não se sentem bem, perdem a confiança, deixem a autoestima porque se estão a comparar com uma imagem que não é real. Não, tento muito desvirtualizar essa questão, mas reconheço que é muito exigente e que nem sempre tenho sucesso em explicar às pacientes que elas são realmente bonitas e que não precisam ter esse pensamento de diminuição e achar que não estão tão bem como aquela imagem que vê nas redes sociais. Nesse aspecto, eu acho um bocado ingrato e até tóxico, dizemos assim, essa comparação. Mas, na prática, é o que acontece todos os dias hoje em dia. As pessoas, a maior parte dos padrões que veem é no digital, Ok. não é? E o ponto de comparação é esse.
E acho que nós, enquanto médicos, temos que alertar para dizer: cuidado, isto é real, isto não é real. É óbvio que nós vemos todas fotos que estão incríveis e que modelos ou celebridades que estão muito bem, e depois, quando as conhecemos pessoalmente, não são assim. São pessoas muito mais próximas da normalidade, com os seus defeitos, pequenos erros, e isso é normal. E, na minha opinião, também são essas características que nos tornam únicos e são essas características que nos tornam belos. Só por Ok. si. É preciso lidar muito bem com a imperfeição e é um conjunto de imperfeições que nos tornam belos. Não é? Não podemos estar a desejar a perfeição, porque senão isso eleva as expectativas a um nível que nunca vamos conseguir atingir, vamos estar sempre defraudados, vamos estar sempre tristes e cair em padrões depressivos. E o tempo está sempre a passar, a vida está sempre a passar, e depois passamos uma quantidade enorme de tempo tristes com a própria imagem, que na grande maioria das vezes é muito melhor do que aquilo que as próprias pessoas Uhum. consideram e que não está a contribuir para a felicidade delas. Então o meu mindset é muito essa desconstrução. É óbvio que há vezes que nós temos pequenos defeitos que conseguimos corrigir e que os devemos corrigir e as pessoas vão ficar melhores. Mas há um grande grupo de pessoas que não têm essas imperfeições, que está muito bem e que não deve fazer procedimentos ou tratamentos com a ilusão de atingir esses objetivos, porque não os vai conseguir atingir e vai ficar defraudado e vai ficar triste. Então, quando são esses casos, eu sou muito prontório em dizer não. Então achas que na tua consulta há uma gestão muito grande das expectativas e há uma tentativa de gerir esta importância da aprovação externa das pessoas, que as pessoas Sim, procuram muita beleza pela aprovação sem dúvida. externa, não é? Eu posso me sentir bem assim, mas até me sinto bem, mas se alguém na rua ou um colega me diz, olha, tu estás assim e assado, eu nunca reparei naquilo, mas cada vez que me olho ao Isso espelho vou acontece vê-lo sempre. imenso, imenso. E isso, para mim, é um red flag, que é, eu posso fazer um trabalho formidável, estar incrível. Se a pessoa vai ao grupo de amigas, recebe uma crítica, nunca mais vai gostar daquele resultado. E isso é sensível de gerir, porque é um pouco ingrato muitas vezes. E depois é preciso chegar a um patamar em que tem que se dizer: não, está bem, não dá para melhorar mais, não é por fazer mais coisas que vai melhorar mais. Mas, sim, essa aceitação externa é um pormenor sempre a ter em consideração, que nós não controlamos e que, na minha opinião, a maneira de blindar essas críticas, que nem sempre são sinceras, na maior parte das vezes não são, hum, é fortalecer a questão da autoestima e do amor próprio. Que isso é uma questão que já me transcende a mim enquanto cirurgião, Claro. dou sempre a minha opinião, mas muitas vezes isso é muito mais profundo e há, aliás, uma perturbação psiquiátrica, psicológica, que se chama transtorno dismórfico corporal, que é exatamente isso. Ou seja, são pacientes que esteticamente estão muito bem, mas que nunca gostam da imagem que veem ao espelho e nunca estão felizes com a própria imagem. E isso é uma questão que não tem nada a ver nem com cirurgias, nem com procedimentos, nem com nenhuma atitude para mudar o corpo, Claro. mas sim para gestão e orientação e avaliação de questões psicológicas e psiquiátricas e que precisam dessa ajuda e que a devem ter. É um tabu que hoje em dia na sociedade ainda existe muito, que eu tenho a esperança que no futuro seja desconstruído e que precisam de ajuda especializada. Têm que ser colegas das respectivas especialidades a orientarem esses pacientes. Dão muitas vezes indicação para procurarem colegas nossos psiquiatras, que é uma especialidade que ainda está muito associada, então pejorativo, a Sim, malucos, sim. não é? E as pessoas ficam assim um pouco reticentes em procurar, mas que são pessoas que conseguem ajudar verdadeiramente nessas questões. Trabalho em conjunto com colegas assim e acho importante, não é? Acho que, que é, que é, não é a orientação mais correta, nós pegarmos num paciente que está muito, muito defraudado com a própria imagem E e aproveito. tentar mudar-lhe tudo e depois chega ao fim e ela também não gosta. Claro. Não é? E depois ficamos aí os dois tristes. Claro. Uma coisa que acho que em ti deve ser uma coisa ainda maior do que na experiência que eu tenho com os meus pacientes, mas imagina, muitas vezes um paciente meu procura-me porque tem uma dor no ombro, fazemos exames, um exame objetivo, fazemos uma ressonância, o que seja, e o do paciente tem, por exemplo, uma tendinopatia. É uma coisa, uma inflamação Objetivo. que
que leva algum tempo até aquilo ter melhorias, não é? E é necessário fazer fisioterapia, algum reforço, diminuir de uma fase inicial ali alguma carga de treino ou não, mas muitas das vezes as pessoas marcam uma segunda consulta às 2 semanas e dizem: "Pá, eu estou Estou igual. igual." E eu tento explicar que as coisas têm o seu tempo e que as coisas demoram, não é? Mas acredito que em ti esta busca da rapidez para atingir a beleza e os resultados ainda deve ser Sim, sim. muito maior. Como é que tu consegues gerir isso e não dizer àquela pessoa como eh, não adianta nós estarmos a resolver este pequeno problema se a base Não do dá bem. problema está toda mal. Isto é, se eu fumo, se eu durmo mal, se eu não me Exatamente. hidrato bem, se eu não faço exercício físico, notas que há muito esta procura de tentar não resolver esta base e ir logo diretamente para o fim da linha. Sim, sem dúvida. A maneira como eu tento, resolver essa questão é, acima de tudo, com transparência e frontalidade, que é uma coisa que acho que hoje em dia não há assim tanto na prática. Ou Ok. seja, eu digo mesmo às pacientes, não vale a pena estarmos a fazer isto, isto, isto nesta fase, se você depois vacila na base. Portanto, muitas vezes o que eu faço é eu marco uma consulta meses depois, assumo um compromisso com as pacientes que vão tentar melhorar na questão da base e eu tenho a felicidade de ter pacientes que são intelectualmente muito desenvolvidas e que percebem o que estamos a falar, percebem A o importância. pensamento e que depois de uma pessoa falar com elas com frontalidade, com transparência, de eu dizer mesmo: olha, eu posso fazer o melhor que se faz no mundo, o mais avançado tecnicamente que se faz no mundo. Isto nunca vai ficar incrível, porque eu preciso que você me faça um reforço muscular, que mude os seus hábitos, e aí sim vamos conseguir chegar a outro tipo de patamares de resultados. eh, e vou tentando. É óbvio, não podemos ser desonestos, que na prática isto nem sempre se verifica, não é? Nós, enquanto médicos, conseguimos perceber se uma paciente Vai cumprir? treina ou não treina pelas alterações morfológicas que depois apresenta. Mas eh, assumimos esse compromisso. Ou então o paciente também me diz diretamente: não, doutor, percebo perfeitamente, sei que atingiria muito melhores resultados se fizesse isso, mas a minha vida não me possibilita para fazer essas alterações de vida. Ok, definimos expectativas, vemos até onde é que pode dar, até onde é que vale a pena investir ou não, não é? E tentar ajudar, nesse sentido, a camuflar algumas falhas para chegar aos melhores resultados possíveis. Sempre sabendo de antemão que é melhor, os melhores resultados a nível estéticos que nós podemos encontrar partem de uma base que é inegável, que é estilo de vida saudável, Uhum. prática de exercício físico regular, hidratação regular, sono, não é? E, e depois aí sim passarmos quer para procedimentos, quer para cirurgias, em componentes que pronto, que não conseguimos alterar com essas práticas saudáveis. Mas se nós vacilarmos num lifestyle saudável, que é o melhor, e agora que tanto se fala de longevidade e do wellness, quando nós vemos os grandes exemplos que lutam pela longevidade, e nós temos um exemplo concreto que é o Cristiano Ronaldo, o que não falha é treino, alimentação saudável, sono e hidratação. Portanto, essa terá que ser a base, não é? E nesse campo tu até poderás informar até mais e melhor do que eu. Mas falhando nisso, nós não podemos exigir que o corpo responda em todo o seu esplendor se o combustível que lhe damos não é o melhor. Claro. Então, tu usas muito essas estratégias de anti-aging com os teus pacientes, de promover Sem esses dúvida, pequenos cuidados sem na dúvida. saúde. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas, fazer aqui uma pequena brincadeira, um sedentário que não faz exercício, que não tem uma boa alimentação, não dorme bem, achas que aquela injeção de ácido hialurónico é o que lhe vai resolver o problema dele? Não, não é um caso à partida, se me diz assim, tenho aqui uma paciente que com essas características não são pacientes que eu goste à partida de pegar e de trabalhar, porque eu tento explicar sempre, eu desenvolvo uma relação de equipa com as minhas pacientes. Eu faço uma parte, os pacientes têm que Uhum. fazer uma parte. Se
a própria paciente não faz a parte dela, que normalmente são esses hábitos, depois é muito ingrato, porque os resultados que nós vamos obter enquanto equipa não vão ser os melhores possível. E os teus resultados também vão ser maus, não é? Exatamente, é isso. Eu acho que os resultados nunca são só meus, eu faço a parte técnica, os resultados são sempre dos 2, quer meus, quer da paciente, enquanto equipa. Portanto, desenvolvo muito isso, ou seja, eu faço a minha parte aqui no consultório, no hospital, você faz a parte em casa. É tão ou mais importante. Quando tenho uma paciente, lá está, fumador, vida hiper estressante, sedentária, que não quer saber dos hábitos e que acha que com uma ou 2 injeções de Botox e ácido hialurónico que vai ficar maravilhosa, muito frontalmente, digo que não. Em muitos, muitos casos, eu não aceito tratar esses casos porque vão ficar defraudados, depois vão fazer estes tratamentos, vão chegar ao fim e dizer que continuam muito Vai. idênticos, porque inevitavelmente é isso que acontece. E depois anda-se aqui numa rampa descendente que não leva ninguém à felicidade. Então eu tento ao máximo promover um estilo de vida saudável como base e depois aí sim entrarmos como complemento. Não acho nunca que nem a medicina nem a cirurgia estética devam ser a base. Ok. Acho que estão sempre enquanto complemento. Mas tu tens um bocadinho, não digo a sorte, mas tens Privilégio. o privilégio de poder dizer não. Uhum. Ok? Muita gente não quer dizer que não é ter o privilégio, mas não tem esta capacidade de dizer que não aos pacientes e depois caímos naquela roda de que estamos a fazer coisas que realmente se calhar não seriam necessárias. Eu recentemente vi nas redes sociais um vídeo, eh, uma colega médica que falava que o exercício físico, neste caso a corrida ou as maratonas, assim de uma maneira genérica, que envelheciam a pele e causavam o envelhecimento. Fui pesquisar porque achei que realmente não faria sentido e realmente aquilo que diz a nossa literatura é que o exercício físico não promove o envelhecimento, pelo contrário, atrasa este envelhecimento e o exercício físico que está relacionado com o envelhecimento da pele está relacionado com os fatores externos que nada têm a ver com o exercício físico, Exatamente. nomeadamente a desidratação, a exposição solar, a desnutrição. E nada disso pode ser atribuído diretamente ao exercício físico em si. Eu pergunto-te, enquanto médico e profissional de saúde, usar uma rede social para passar uma imagem, uma mensagem que pode-se ter algum grau de veracidade, porque está associado a estes Uhum. fatores externos, achas que estas mensagens promovem o exercício físico, que é uma coisa tão importante hoje em dia que as pessoas cada vez estão mais sedentárias, tem algum benefício este tipo de mensagens? Ou achas que estas mensagens não fazem nenhum tipo de sentido e são única e exclusivamente estratégias de marketing? Então, o que é que eu acho? Para começar, quero dizer de antemão que eu acho importantíssimo nós médicos termos espaço de comunicação nas redes sociais. Acho que século XXI das duas, uma, nós nos adaptamos e estamos presentes, ou esses lugares vão ser ocupados por pessoas não médicas Exato. e sem a informação correta para passar às pessoas. E o que nós vemos hoje em dia é que há muita desinformação. E, efetivamente, todos nós podemos errar e podemos basear-nos em factos que são menos corretos e depois continuamos a espalhar mitos que não são reais. Em relação a essa questão em concreto do exercício promover o envelhecimento, é importante explicar às pessoas o seguinte: eh, o exercício por si não promove o envelhecimento. Ok, Ponto. O exercício por si promove a saúde. ok. Portanto, a escolher entre fazer exercício ou não fazer exercício, sempre fazer. Sempre fazer. Tem muitos benefícios, principalmente a nível musculoesquelético e cardiovascular. Não Uhum. é? E depois tem a questão estética. Tem benefícios a nível estético. Temos que terem atenção depois a pequenos pormenores, que, como estavas a dizer muito bem, é exercício ao ar livre com determinada intensidade, e nós vemos que há correntes também, o exercício tem explodido em Portugal, não é? Nós vemos quer o crossfit, quer o inox, as maratonas, e as pessoas depois tipo,
pronto, aderem muito isso em massa e veem que efetivamente vão envelhecer. São, e como disseste, e muito bem, os fatores externos que mais contribuem para essa diminuição, principalmente a nível estético e de envelhecimento cutâneo, que é exposição solar. Uhum. Acho que a principal causa é essa exposição solar, desnutrição e desidratação. Portanto, se nós protegermos muito bem a nossa pele, se nos hidratarmos e se fizermos um aporte nutricional muito bem condicionado para nós próprios, que são campos que, se formos a ver que nas redes sociais têm muita desinformação, Uhum. não é? Não concordo que promova o envelhecimento. Eu, pessoalmente, eu não digo a ninguém para não treinar porque senão vai ficar velho. Eu digo exatamente o oposto. Treinem para envelhecerem cada vez melhor. Claro. É, pronto. É um pouco ingrato nós estarmos aqui a debater sobre a informação errada e sobre desinformação, mas na prática nós vemos isso cada vez mais, porque combater a desinformação é muito difícil, principalmente quando é desinformação que gera clickbait. Claro. Que nós sabemos que nas redes sociais é isso que promove, não é? Alterarmos ou contrariarmos o algoritmo, aparecemos cada vez mais, temos mais interação e crescemos nas redes sociais, e depois fica essa balança difícil difícil de promover. Posso dar um exemplo de uma área muito mais concreta que é a minha, que tento já há anos eh, combater esse mito, que é, por exemplo, as pessoas, e vejo vários colegas, muitos deles mais ou menos diferenciados, a promoverem que é quando se faz o tratamento com botox, a toxina botulínica, não se pode mexer a cabeça durante X horas. Isso não faz sentido nenhum, não é? Nós sabemos, não, para começar, não há nenhum estudo na literatura científica que diga isso. Nenhum. Sim. Zero. Zero. Em todo o mundo, em toda a história. Depois, se tivermos um pouco de espírito crítico, isso realmente não faz sentido, que é, Botox é um medicamento de absorção muscular, tem uma absorção relativamente rápida, em minutos, e a indicação de não baixar a cabeça senão o Botox escorre faz muito pouco sentido, porque na maior parte das vezes nós pomos Botox com um doente deitado, com uma ligeira elevação da cabeça, depois o doente levanta-se. Se o Claro. Botox escorresse, escorria momentaneamente para aí. Ou seja, tendo um espírito crítico, não faz sentido. Esse exemplo que tu deste de não correr na maratona ou mesmo de esportes de impacto repetido, porque isso vai promover, não é? Rigidez. A flacidez e isso, eh, não há nada na literatura que diga. Na prática, isso não é verdade. E depois há fatores enviesadores que às vezes levam a esse pensamento e que as pessoas alimentam. Tento ao máximo combater isso. Não é fácil. Percebo que às vezes os colegas menos informados, que faça sentido numa primeira instância, então perpetuem essa desinformação. É ingrato. É ingrato. Eu acho que também o que nos diferencia uns dos outros é fazermos esse trabalho de desmistificar estes mitos. São cada vez mais. É muito mais fácil eh, vir uma pessoa, chamemos assim, famosa, pronto, vir um influencer com milhares de seguidores, passar uma imagem ou uma informação que medicamente não faz sentido nenhum e é errada, e essa imagem vender, do que depois vir qualquer um de nós, médicos, dizer não, isto aqui está errado, e provavelmente vamos levar com críticas a dizer que nós somos hater daquele influenciador que está ali e que somos todos livres de pensar o que quisermos. Certo? Concordo com isso. Acho que a ciência nos mostra o contrário. Nós temos o trabalho de tentar combater essa desinformação. Tento muito. eh, Só que não podemos negar que hoje em dia isso existe com frequência, muitas vezes perpetuados por profissionais de saúde, quer médicos, quer não médicos, e que depois é ingrato nós estarmos aqui a dizer: isto aqui que disseram não Não é faz sentido. verdade, não faz sentido, não ligue a isso. Não é? Claro. Tipo, dizer a alguém: olha, você não vai correr porque vai envelhecer, eh, não faz qualquer sentido. A questão é mesmo, não faz qualquer sentido. É, você vai correr, corre dentro das capacidades, você vai ver que vai aguentar muito mais a nível cardiovascular, a nível muscular vai desenvolver. Pronto. Tem, obviamente, que se tem um desgaste calórico, tem que ter uma reposição. Se tem um desgaste híbrido, tem que haver uma reposição. E a nível de exposição solar, tem que haver proteção. Claro. Ponto. Não é? Eu por acaso, nesta situação, em conversa com outros colegas, eu disse assim: pá, isto basicamente é como eu chegar, fazer um post para as redes sociais e dizer assim: as vacinas podem provocar reações alérgicas.
Porque realmente existem estudos que mostram que existem alguns estupefacientes dentro da vacina que podem criar algumas reações alérgicas, mas não é a vacina em si. E eu com esta mensagem, enquanto médico, numa rede social, ainda por cima, que as pessoas às vezes nem ouvem as coisas durante um Exatamente. minuto, é 10 segundos, aquele corte de 10 segundos, a mensagem que vai passar é: as vacinas provocam reações alérgicas. E o que eu vou provocar com isto não é que as pessoas se vacinem mais, não é que as mães queiram que os meninos sejam mais vacinados, mas tudo pelo contrário. E acho que nós devemos promover aquilo que tu dizes, que é promover uma mensagem positiva, promover uma mensagem correta e não uma mensagem mais ou menos correta e criar mais ruído, que já existe bastante ruído nas redes sociais de pessoas, como tu dizes, que são influencers e tu deves sofrer muito com isto, que pessoas te procuram com determinados mitos que tu tens que desmistificar, porque aquele influencer que se calhar tem 10 ou 15 milhões de seguidores disse isto e tu tens que conseguir provar àquela pessoa que não faz sentido nenhum. E depois outra coisa que eu costumo dizer, isto não é a minha opinião, Pois, eu não estou na base da minha opinião. Eu quando tenho dúvidas vou ver, existe algum artigo, algum estudo, uma revisão sistemática, uma meta-análise que prove realmente que isto tem alguma evidência científica? Porque opiniões todos nós temos, e tu também na área claro, de cirúrgica, claro. como eu, provavelmente já fizeste determinado procedimento X vezes e achaste, na minha opinião, é isto, mas tu não tens nenhum estudo que te prove realmente que aquilo tem mais eficácia que outra coisa. E as pessoas devem se basear não em opiniões e em Claro que sim. coisas cientificamente corretas. Eu acho que é esta mensagem que nós devemos passar. Não sei se concordas Concordo. um bocado É com assim, isso. às vezes é difícil nós explicarmos para as pessoas em geral como é que é feita a ciência. Claro, Hum. Pronto, nós aprendemos, nós estudamos isso na faculdade, então para nós faz muito sentido, parece básico. Mas para uma pessoa que não tenha tido esse tipo de contacto, é difícil nós explicarmos que para uma coisa estar validada, primeiro temos uma ideia, depois vamos fazer isso num estudo, num grupo de pessoas, vemos se funciona, não funciona, depois tiramos determinadas conclusões, fazemos críticas a esse estudo, só depois é que se aplica e na posterioridade depois fazem-se revisões dos próprios estudos com grupos exatamente. cada vez maiores para chegarmos realmente a conclusões. Só que, e para começar, acho que estudar dá trabalho, consome tempo. E isto é um ponto Claro, importante. É muito mais fácil nós ouvirmos uma coisa, lá está, num vídeo de segundos ou de exato. 1 minuto no Instagram, aquilo até nos pode fazer sentido e nós perpetuarmos essa informação, do que perdermos horas, dias ou semanas a fazer esse estudo, procurarmos vários artigos, muitos deles às vezes grandes, e que temos que dedicar várias horas de estudo para perceber como é que foi feito ou não, fazer as críticas ao estudo ou não, ver se é viável ou não, e depois aí sim fazemos uma extrapolação para dizermos aos nossos pacientes. Mas, na minha opinião, também acho que é exatamente esse pormenor que nos diferencia. Não é? Enquanto médicos, nós temos a responsabilidade de passar informações cientificamente corretas às pacientes. Claro, Não é? E quer gostem ou não de ouvir a verdade, porque muitas vezes passa essa questão. É aquela não ser a verdade que quer as pacientes ou às vezes quer nós médicos queiramos ouvir. claro. Não é? Muitas vezes isto já me aconteceu de coisas que eu achava que seriam de uma maneira e depois fui ver os estudos científicos e apelam para uma maneira totalmente diferente, fica ali não é, numa balança Pessoal, desequilibrada que é eu acho mesmo que isto assim funciona, mas a ciência diz-nos do outro lado, então é preciso ter cuidado. claro, Pronto. Mas acho que pronto, sei que há correntes de pensamento diferentes, a minha não é. Eu baseio o meu pensamento na ciência. Acho que isso nos transmite, acima de tudo, segurança para os nossos pacientes, que é o que nós temos que dar, é isso que nos diferencia. Por isso é que as pessoas procuram um médico, e dentro dos médicos cada vez mais diferenciados, para tratar de si. E quem não quer, pode procurar uma pessoa completamente aleatória, assumindo de antemão que terá riscos, não é? Muitíssimo sim, maiores. exato. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas? Achas que é correto esta procura pela como é que eu vou te explicar? Esta procura pela beleza começar pela parte estética e não pela parte física em si, isto é, eu notas muito que as pessoas te procuram muito mais pela parte estética e esquecem-se um bocadinho da parte física. Preferes aqueles
pacientes que já têm aquela parte física que já está muito bem, interiorizada e depois procuram, hum, como, tentar, Desenvolvimento. componente à parte física, à parte estética. O que é que tu achas? É assim, temos que ser sinceros, não é? Os pacientes procuram, eu dedico-me na minha prática privada exclusivamente à estética, quer a medicina Uhum, estética, quer a cirurgia estética, a cirurgia plástica facial, e portanto as pessoas procuram-me por questões estéticas. uhum, Mas voltamos à questão: dois tipos de pacientes. Pacientes que já sabem de antemão que a base é, acima de tudo, um fortalecimento muscular e que já treinam muito, têm essa sensibilidade. Outros que nem tanto. Acho que Hum, não são questões independentes, ou seja, a beleza e a saúde e o treino não são questões independentes, são questões que devem ser abordadas em conjunto e os melhores resultados vão ser sempre conseguidos quando nós trabalhamos nas duas vertentes, não é? Mas seria ingrato eu dizer: não, 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 eu só tenho pacientes que fazem tudo bem e depois querem chegar à minha consulta, só para fazer pequenos complementos, pequenos pormenores para tratar. Isso não é o que acontece na prática. mas eu ponho-te a pergunta de outra maneira. Imagina, aquela paciente ou aquele paciente não se sente tão belo, não se sente tão bonito e procura-te por um determinado procedimento que tu achas que faz sentido e Uhum. realmente ela vai se sentir melhor ou ele vai se sentir melhor. Achas que o facto de se sentir melhor pode também ser ali um trigger para aquela pessoa começar a Sem dúvida. preocupar-se mais com a parte física Sim, e a melhorar no geral? sim. Achas que Acho, pode ser isso uma acho maneira? que são muitas vezes é isso, nós alteramos pormenores. Eu particularmente que me dedico à face, alteramos pormenores que depois as pessoas quando vêm ao espelho se sentem muito melhor e isso é importante. Eu acho que isso também é o que é muito gratificante na minha área de atuação. É, mas, obviamente, eu acho que essa questão que tu pões, que é muito pertinente, para mim em particular, que eu me dedico à face, cabeça e Ok. pescoço, aplica-se menos porque, por exemplo, uma pessoa pode ser hiper saudável, ter um corpo escultural e a nível facial ter pequenas disfunções ou deformidades Ok. que temos obrigatoriamente de corrigir. Mas se nós analisarmos e discutirmos, por exemplo, na parte corporal, que não é a área que eu me Que tu dedico. Acho que gostas. essa área deve ser sempre um trabalho de equipa entre o estímulo ao treino e depois, obviamente, que há pormenores que, mesmo com muito treino, isso que não é Resulta. possível Exatamente. corrigir e que tem que se abordar principalmente a parte cirúrgica e Lipedema, esse. por exemplo. Por exemplo, o lipedema, mesmo quando fica a questão mamária, uma pessoa que treine Exatamente. muito, uma mulher que treine muito, tem um corpo escultural e pode não ter a mama bem, aquele Exato. corpo nem harmoniosa e não há alternativa, tem que operar, Ok. não é? E aí acho que a cirurgia plástica dá uma ajuda inquestionável e que é de valorizar, e isto é essencial as pessoas perceberem. Não há mal nenhum neste tipo de tratamentos, só há bem, só vejo vantagens nisto. Agora, uma pessoa que não treina e que faz várias cirurgias, nós agora estamos com a explosão, não é, das canetas emagrecedoras, não é, Ozempic, Mounjaro, o que é que nós vemos nesse padrão comportamental? São pessoas que na grande maioria, obviamente que há sempre exceções, Ok. mas que na grande maioria não treinam. Querem resultados Querem rápidos. um emagrecimento rápido, com pouco esforço, mas que depois os resultados, ainda que faça cirurgias a seguir, nunca vão ser, na minha opinião, tão consistentes, nem tão bons como uma pessoa que treine. Não é? Uma coisa é um emagrecimento com um monjaro em 13, 6 meses, emagreceu, perdeu 10, 20 quilos. Outra coisa é uma paciente que perdeu esse peso num ano, dois de exercício, nutrição, Controlado. acompanhado, controlado. A nível corporal e a nível estético, nem falando a nível de saúde, os corpos não são comparáveis. O Ok. resultado não é comparável. E as pessoas têm que perceber isso. Agora, a nível de trabalho, de dedicação que é preciso ter, também é muito diferente. Claro. Também é muito diferente. Mas, na minha maneira de pensar, não é? Também sem trabalho árduo, os resultados é difícil atingir no que quer que seja. Então eu tento sempre tentar
alertar as pessoas ou ajudar as pessoas a pensar no sentido do que é melhor para elas, não só a curto prazo, mas principalmente a médio, longo prazo. Quer nas questões corporais, quer naquilo que eu faço nas questões faciais, porque o pensamento é mesmo esse, não é? Ou seja, nós podemos fazer tratamentos para resultados rápidos e a curto prazo, mas que depois a médio e longo prazo não vão ajudar em nada, ou ter uma abordagem totalmente diferente e começar a fazer tratamentos para que as pessoas envelheçam cada vez melhor, fiquem mais bonitas. Eu gosto muito mais dessa vertente. Muito mais dessa vertente, e as pessoas, eu tenho pacientes que sigo há vários anos e que estão muito mais bonitas agora do que estavam, por exemplo, há 5 anos atrás. Claro. E isso é E muito envelheceram? gratificante. E as pessoas envelheceram. Estão Uhum. mais velhas, não é a nível de idade, mas física e esteticamente estão muito melhores. Eu acho que é esse o objetivo, é esse o meu grande objetivo. Fico extremamente feliz por ver resultados assim. O tempo está a passar, mas a nível de beleza Cada pessoa só está está melhor. a trazer benefícios, Exato. porque estamos a fazer o tratamento certo. Pronto, é um bocadinho por aí, mas mais uma vez, os resultados não são instantâneos, Claro. implicam disciplina, não é? E implicam dedicação da paciente para nós chegarmos a patamares onde efetivamente depois elas olham para trás, pegam numa fotografia e nem se reconhecem porque estão eh, consideravelmente diferentes e se sentem muito melhores e felizes. E isso deixa-me muito, muito feliz, muito lisonjeado poder ter pacientes com essa dedicação e que fazem efetivamente investimento, não é? Nós não podemos ser desonestos e dizer que nestas áreas não há investimento, há investimento, são investimentos grandes, Claro, mas que valem a pena. Mas que claro. valem a pena. Eh, Isto que tu dizes desta busca fugaz dos resultados, fez também, isto do lado da procura, fez também fazer um Crescer aumento do lado da da oferta. oferta, não é? E nós em Portugal e no mundo, acho em Uhum. geral, tu tens mais experiência nisso que eu, fez com que surgissem cada vez mais médicos e não médicos, que ainda é muito pior, não médicos a realizar e a formar-se, ou a realizar, nem digo a formar-se, mas a realizar procedimentos estéticos e a realizar procedimentos na área da medicina estética. Em Portugal, tu sabes, deves saber explicar muito e sabes explicar muito melhor do que eu, com certeza. A medicina estética ainda não é uma especialidade e é uma área que está acessível a muita gente dentro da área médica e alguns que não são médicos dentistas, por exemplo. Hum, Isto preocupa-te? Pronto, Não haver uma espécie de uma entidade que regularize estas pessoas, porque há pessoas que realmente não precisam de ser médicos sim, na e prática. fazer um excelente trabalho, mas há pessoas que se calhar não o fazem mesmo dentro da área da medicina. E esta não regularização, preocupa-te? Achas que Sim, isto é deixa-me preocu só corrigir-te um pequeno pormenor, que foi até há sensivelmente 2 anos atrás, ok, nós não tínhamos regularização médica em Portugal. ok, Neste momento temos, ou seja, a Ordem dos Médicos criou uma competência, a competência de medicina estética, porque mesmo não sendo uma especialidade, para as pessoas perceberem, uma especialidade para ser reconhecida na prática tem que ter determinados parâmetros, determinado tempo de estudo, acompanhamento, isso, e que não é fácil na prática isso acontecer na medicina estética, nem em Portugal, nem no mundo, ok. porque é uma área de atuação que não se faz, por exemplo, Um num hospital SNS, público? num hospital público, mesmo a nível de formação, eh, eh, nem sempre é mais uniforme, mas neste momento nós temos regularização em Portugal para isso. Ou seja, só médicos é que podem fazer medicina estética. Uhum, Não é que nós vemos a publicitar nas redes sociais, e já vou a esse campo. Mas na prática, só médicos é que podem fazer medicina estética. E dentro dos médicos, para se obter a competência de medicina estética, não é qualquer médico. Ou seja, há requisitos próprios. Fazer formação adequada, que demora no mínimo um ano, que neste momento tem estágios próprios, quer da dermatologia, quer da cirurgia plástica, quer de equipamentos a laser, quer de injetáveis, que têm um tempo próprio para isso e só depois, mediante eh, concretizarmos todas essas exigências, é que se obtém a competência de medicina estética, que hoje em dia é a regularização hum, maior que existe em Portugal. Ou seja, o que é isto na prática de competência? É um grau de subespecialização, chamamos-lhe ok. assim, médica numa determinada área de atuação. Portanto, neste momento nós já temos isto em Ok. Portugal.
Depois há a questão de outras categorias profissionais. Portanto, não sou a pessoa certa, até porque eu tenho uma opinião muito própria sobre não médicos fazerem isto e mesmo médicos de outras especialidades. Acho que também pronto, não deveria ser realizado por todos, mas isso não. Abstenho-me de Comentar. comentar. O que eu digo é, por exemplo, legalmente em Portugal, medicina estética só médicos é que podem fazer. Há uma questão, que são os médicos dentistas que podem fazer uma coisa que se chama harmonização orofacial, que na prática é um componente da medicina estética que são os injetáveis, mas não é igual. Ou seja, a nível de campo de atuação não é exatamente igual, apesar de as pessoas quererem passar como é a mesma coisa. Não é. Pronto. Até porque, por exemplo, a medicina estética é face e corpo, a harmonização facial não é. Pronto. Se devem ou não fazer, também não vou comentar. Na prática, legalmente, quem pode fazer medicina estética são os médicos, a harmonização facial são os médicos dentistas. Mais ninguém. Fisioterapeutas não podem fazer, enfermeiros não podem fazer e as diversas profissões não podem Esteticista. fazer o que quer que seja nada disto. E isto está associado a riscos muito elevados. Mas, só para dizer, neste momento já temos alguma regularização. Depois a questão que se põe na prática é o que é que acontece a nível de consequência a quem não cumpre estes requisitos, não é um médico, por exemplo, não é um médico com competência em medicina estética e que faz isto. Pronto, temos um problema de justiça e de atuação rápida em Portugal. E ainda há uns meses atrás vi uma reportagem na televisão de uma pessoa que era esteticista, não sei o que fazia isto e que foram entrevistá-la e ela que dizia que compensava pagar-lhe as multas e continuar a fazer. E isto continua. E depois o que é que nós vemos na prática? Eu vejo muito isto. São complicações muitas e muitas vezes irreversíveis. E depois, as pessoas, quando alguma coisa corre mal, procuram aí ajuda altamente diferenciada e normalmente vêm sempre parar a 2 ou 3 especialidades, que é quem se dedica, quer à reconstrução da face, quer à reconstrução do corpo, normalmente ou é cirurgia maxilofacial, plástica ou dermatologia, e trabalhamos em conjunto para tentar resolver as complicações quando é possível. Mas eu deixo sempre este alerta. Uma complicação grave de medicina estética, na pior das hipóteses, pode levar à morte. Claro. Não levando à morte, pode deixar mutilações permanentes. Isto aconteceu, eu já tive pacientes assim, pacientes que tivemos que operar e que ficaram muito piores, com cicatrizes imensas na cara que não teriam antes de tratamento. Tratamentos que foram feitos por profissionais não médicos. Na grande maioria dos casos, eu sei que depois há vozes que se levantam nas redes sociais a dizer: mas há aqui esta esteticista que faz melhor do que aquele médico. Essa é a componente subjetiva da beleza. Claro. É que é assim, o que é melhor ou o que não é melhor é muito discutível. Mas o médico tem uma questão, tem a responsabilidade de fazer as coisas com segurança. Um pedreiro que decida fazer tratamentos na face não tem essa responsabilidade. Também sei que nós estamos num país em que existe livre-arbítrio. Nós escolhemos, uma pessoa é livre de escolher quem trata de si, como é que faz ou não faz. Não discuto essa questão. Agora, se eu acho que isto devia acontecer, não, não acho, até porque, acima de tudo, nós falamos muitas vezes aqui da questão estética, mas não nos podemos esquecer de um pormenor importantíssimo. É que isto são questões de saúde. Claro. Sendo questões de saúde, devem ser tratadas por médicos. Pronto. E dentro dos médicos, médicos que se diferenciem nessas áreas, que se formem e bem, não é? Porque, pronto, o meu algoritmo do Instagram é muito específico, mas eu posso dizer que eu, todos os dias, eu recebo publicidades de formações na área da medicina estética e que pelo menos 90% delas não são acreditadas e aquilo não vale nada. Exato. Nada. E depois eu vejo pessoas, não é? Eu já uma vez tive um debate nas redes sociais com uma pessoa que não era médica, não tinha nenhuma profissão de saúde e que se vendia como tendo um mestrado internacional de medicina estética. Claro. Isto não é possível, é importante nós alertarmos as pessoas. Primeiro, nós temos que ser médicos. Tirar o curso de medicina são 6 anos. Depois, para termos autonomia clínica, temos que fazer mais um ano de formação geral. Só aí é que nós podemos atuar Exercer. como médicos, exercer como médicos. A partir daí, se para se exercer exclusivamente medicina estética, tem que se fazer a formação, normalmente é pós-graduação, os respectivos estágios e obter, se assim for, a competência de medicina estética. Só nesse ponto é que nós somos médicos certificados para atuar legalmente em Portugal em medicina estética. Portanto, estamos a falar no mínimo dos mínimos de 8 anos. Ok. Pronto. Eh,
Depois, é óbvio que o meu caso, não é? Eu tenho a especialização cirúrgica, serão mais 6 anos, e depois a subespecialização, que é mais 1 ano. Ou seja, no total de formação, no meu caso em particular, eu tenho mais de 15 anos de formação. E isto é óbvio que acrescenta conhecimento, não é? São 15 anos a estudar, não pode ser igual a uma pessoa que viu vídeos no YouTube e que pesquisou na internet e fez isto durante 1 ano. Na melhor das hipóteses, 2, 3, 4, 5. Não é igual. Não é igual. E isto, a nível de acarretar riscos, de resolver complicações, é altamente diferente. E eu, como paciente, não quereria ser tratado por alguém que não tivesse o máximo de diferenciação possível. Claro, Não é a mesma coisa. Eu posso estar aqui a mandar bitites sobre próteses da mama ou abdominoplastia, não sendo a minha área de atuação, ainda que eu tenha feito estágios na cirurgia plástica, não faz sentido eu falar como se fosse uma autoridade nessa área. claro. Não sou. Não é? E acho que isso pronto. Hoje em dia, toda a gente fala e nas redes sociais que estamos atrás de um ecrã, somos Fala-te todos, tu não especialista, é? Exatamente, somos todos especialistas, autodenominamos especialistas. Isto sou um pouco crítico em relação a isso e acarreta riscos para os doentes. E o importante é a conclusão esta. Mais do que questões estéticas, isto são questões de saúde, não é? É óbvio que nós queremos todos que vocês fiquem, que as pacientes fiquem muito bonitas, mas com segurança. Com segurança. É. mas acho que isto foi uma coisa, esta explicação que deste é uma coisa muito importante, porque as pessoas às vezes não sabem que em Portugal, para ser médico, tens que estudar durante 6 anos. Uhum. Ao final de 6 anos, tens que fazer um exame de especialidade, se quiseres tirar alguma especialidade específica em Portugal. Depois desse exame, tens 1 ano de estágio geral. E depois, se quiseres ser cirurgião, no mínimo tens que estudar mais 6 anos de formação. E é mesmo aquilo que tu dizes. Eu fiz uma especialidade também de 6 anos, como tu, e o Rafa no primeiro ano não é o Rafa do sexto ano. O Rafa daqui a 5 anos de especialista não é o Rafa acabado de ser recém-especialista. Estamos a falar do Rafa ou do David Gouveia que já estão há 6 anos ou há 7 anos a lidar com experiência cirúrgica, múltiplos casos, sempre na fase de formação, grande parte do tempo com alguém com mais experiência, uh, sempre a supervisionar de alguma forma os procedimentos e este treino, esta aprendizagem é uma aprendizagem que demora, ok? E é mesmo Claro. aquilo que tu dizes, não é eu fazer um curso, mesmo que seja de médico, de 6 anos, mais 1 ano de estágio de geral, e depois, ao final de 1 ano de um curso, estás habilitado para o fazer, mas será que São coisas muito específicas. Acho que, acima de tudo, não é? As autoridades a quem compete definir se estão ou não, definiram que para uma área de atuação muito específica, que é a medicina estética, se tiver 1 ano de formação, mais respectivos estágios, agora também não quero estar a passar informações erradas, mas sim, sim, aquilo tem requisitos mínimos, ou seja, claro, claro, tem que se fazer X horas deste tipo de procedimentos, X números destes procedimentos, para se obter a competência. E isso é que assegura uma experiência mínima para que possamos tratar pacientes em segurança. claro, E acho que isso é o essencial. Mas o que nós vemos, e depois o ingrato é este tipo de exigências são para médicos claro, que já têm a base. Quem nem sequer é médico, não tens não tem isso, sequer a base claro, e nem sequer tem isto. E claro, portanto falha logo a de início, não é? Falha logo a de início. Pronto, não querendo falar de outros profissionais, de saúde, indo para o extremo de profissionais que não são profissionais de saúde, nem sequer têm a base mínima de saber, como é que funciona o corpo humano, não é? Ou seja, e aventuram-se nisto. claro, E depois há outra questão, é, a maior parte destes tratamentos são realizados com medicamentos. claro, Com medicamentos esses que precisam de prescrição médica para serem comprados. Nós fizemos uma pesquisa no Google, facilmente consegues comprar determinados produtos. cópias destes produtos Ok. Vindas da China? que, whatever, que a preços incomparavelmente mais baixos e, e que por fora parecem iguais. Exato. Portanto, acho que o Botox é o exemplo mais clássico disso.
O Botox, nós se virmos, olharmos para o material, aquilo é um líquido transparente, ou seja, vem em pó, depois sobe-se, fica um líquido transparente, igual à água. Uhum. Exatamente igual. Portanto, se num frasco de Botox tiver a toxina botulínica mais ou menos diluída, que isso também é uma questão, ou se tiver água, o comum dos mortais, mesmo sendo médico, olhando para trás, não consegue distinguir. Distinguir. Pronto. E isso vê-se muito hoje em dia, que é estes profissionais não médicos, como é que adquirem estes materiais, que material é realmente o que dizem ser ou não, e depois voltamos à questão inicial. Estamos a injetar no nosso próprio corpo materiais incógnitos. E se forem coisas verdadeiras, o risco de complicações será menor, mas não é, eu tenho vários pacientes, várias dezenas, que há uns anos atrás houve aí um boom de uma farmácia que, pronto, que alguém vendia preenchimentos labiais alegadamente com ácido hialurónico e que na realidade todas elas têm um material permanente muito parecido com silicone nos lábios. A única maneira de nós resolvermos esse problema Cirúrgico. é com cirurgia e não podemos dar garantia de que o resultado estético seja minimamente aceitável. Claro. E as complicações estão a surgir agora, 5, 10 anos depois. Só. Ou seja, a reação do corpo estranho está a vir só mais tardiamente. Claro. Mas acho que esta mensagem que tu passas é muito importante, que é, em primeiro lugar, é preciso ser acreditado para fazer as coisas. Depois, parte do bom senso de quem o faz, é perceber se tem experiência ou não para o fazer. Mas depois entramos aqui num campo, e eu dou aqui um exemplo de um caso que acho que aconteceu em Lisboa, mais na minha área, musculoesquelético, de uma pessoa que tinha uma lesão do tendão de Aquiles, andou a fazer tratamentos, não médicos. Ao final de 2 meses de tratamento, não tinha resultado, decidiu ir ao médico, fez uma ressonância, uma ecografia, não me recordo bem da notícia em si, e tinha uma ruptura do tendão daqueles há 2 meses. Tentou processar este profissional. Em tribunal, aquilo que foi dito foi: este profissional em si não tem qualquer tipo de responsabilidade, porque não lhe pode ser atribuído nenhum tipo de responsabilidade, porque ele não tem nenhuma competência para ser responsável por isso. Então essa pessoa passou impune. Tu, enquanto médico ou enquanto médico, se andássemos a tratar aquele doente, se isso nos acontecesse a nós, era-nos incutado automaticamente aquela responsabilidade daquela situação. Acho injusto isso. Eu acho Acho extremamente injusto. injusto, porque errar pode acontecer a qualquer um de nós. Tu podes fazer um Não seria uma doença, procedimento, exato. podemos fazer um procedimento Sim. e não correr bem. Eu costumo dizer aos doentes, a seguir a si, ou se calhar antes de si, quem quer que as coisas corram bem, Claro, sou somos eu. sempre nós. Porque em primeiro lugar eu não quero complicações, não quero que venha reclamar comigo, não quero ficar mal visto e não quero problemas. Por isso, se há pessoa que não quer que isto corra mal, sou eu. Mas, e as coisas podem acontecer. Agora, aqueles profissionais específicos que fazem determinadas coisas e depois não lhe pode ser incutida nenhum tipo de responsabilidade, porque não podem ter responsabilidade, porque não têm competências para isso. Isso aí havia de ser mais Legislado. legislado. Pois é, assim, esse é o problema que nós temos em Portugal e acho que também é um dos motivos pelo qual, pronto, isto floresce tanto. É a questão da justiça, da rapidez, Claro. disso. Que isso transcende-nos. Não é? Portanto, qual é a minha opinião prática sobre isto? Acho que nós, enquanto médicos, compete-nos informar, passar a informação correta e verdadeira aos pacientes, Uhum. para depois cada pessoa tomar a sua decisão com o livre-arbítrio que lhe compete e aí decidir se quer uma pessoa mais ou menos diferenciada, se quer um médico ou não, se quer correr riscos ou não, não é? Nós não nos compete julgar, não é? Achamos injusto, partilho da mesma opinião, que uma pessoa que não é médica esteja aí ou a vender banha da cobra como se fosse milagroso e nós vemos isso ao pontapé nas redes sociais, isso acontece com imensa frequência, não acontece nada. Há países que agora têm vindo a alterar isso, e que, por exemplo, pessoas não médicas não podem fazer publicações. Na China, não é? Sim, havia uma coisa na China sobre, pronto, influencers que não são médicos não podem opinar sobre saúde. Acho isso ótimo. Acho que o caminho será por aí, mas até lá o que nos compete a nós é fazer o nosso trabalho de informação, transmitir informação verdadeira para que as pessoas, sabendo realmente como as coisas são, pensem e decidem em conformidade, o melhor para elas próprias. Rafa, ia-te fazer aqui umas perguntas verdadeiro e falso, alguns mitos Ok. que eu pesquisei assim nas redes sociais sobre a medicina estética, Uhum. para me dares a tua opinião como profissional, porque eu também não sei. Tu Ok. és acho que és a pessoa ideal para desmistificar um pouco isto.
O botox faz perder a expressão facial ou não? Se for mal aplicado, sim. Ok. Quem treina envelhece mais depressa ou não? Eu não acredito nisso. Mito. O ácido hialurónico deixa toda a gente artificial? Não, isso é um mito. Acho que Mito. para isso basta ver os meus resultados. Dormir mal envelhece mais do que muitos procedimentos conseguem compensar? Sem dúvida. Sem dúvida. Protetor solar, para ti achas que é provavelmente uma das melhores medidas anti-aging? Sim, acho que eu te digo sempre isto às minhas pacientes. Primeiro passo de, de atitude de bom envelhecimento é fácil e é barato. É protetor solar todos os dias, preferencialmente várias vezes por dia, e sem dúvida alguma que nós vemos alterações práticas no envelhecimento da pele só com essa atitude. Portanto, começaria para toda a gente por aí. Ok. Eh, achas que dar aqui a importância da alimentação, o exercício físico e o sono, que achas que essas são uma das estratégias mais fundamentais para envelhecermos bem? Sim, acho que isso é verdade. E na minha opinião, essa é exatamente a base. Esse trio é a base para mim. Alimentação saudável, exercício físico e uma boa rotina de sono. Pegando então nesta parte final, queria que tu deixasses uma mensagem para as pessoas de como é que podem envelhecer bem, sentirem-se jovens, que estratégia é que podem fazer, aquilo que lhes podias aconselhar para no futuro sentirem-se mais bonitos, melhor fisicamente. A tua mensagem que deixarias aqui Pronto, aos acho que nossos ouvintes. ao longo da nossa conversa fomos já deixando passar esta mensagem e recapitulo. Acho que a base será sempre este trio, portanto, exercício físico, dieta e sono. Sabemos que na prática isto nem sempre é assim tão fácil de concretizar, mas ainda que não seja sempre todos os dias, tentaria que essa fosse a base de vida para que envelhecemos cada vez melhor, de uma maneira mais saudável e com melhores resultados estéticos, e obviamente que depois, com pequenos procedimentos ou cirurgias, poderemos atingir os resultados de excelência. Mas sem uma boa base, nós não vamos conseguir resultados incríveis, por melhor que seja o cirurgião, por melhor que sejam as técnicas e os procedimentos que façamos. Bem, portanto, o meu conselho começaria por aí, coisas simples. Mudar o lifestyle e o mindset, portanto, pôr uma rotina de vida o mais saudável, acrescentar aí o protetor solar, como nós falamos, eh, depois, rotina de skincare sem ser muito elaborada, porque senão as pessoas não vão cumprir, e depois então tratamentos de medicina estética e de cirurgia estética, se forem necessários, para tornar eh, a imagem exterior melhor, mas mais uma vez partindo de um princípio de que a base é o interior e a felicidade de cada um. Eu acredito muito nisso e defendo, se nós não tivermos uma pessoa feliz, Uhum. não vai ser uma pessoa bonita externamente. Rafa, queria-te agradecer por estares aqui, dizer às nossas pessoas para te seguirem e para se precisarem de procedimentos estéticos ou ajuda, procurarem profissionais de excelência como o Rafa Nobre e mesmo muito obrigado por teres vindo aqui falar um pouco deste tema que foge aqui um bocadinho da base deste podcast, mas acho que pode ser importante para Sim, algumas pessoas que estão no desporto e que querem fazer desporto e querem fazer exercício, querem sentir mais é isso. bonitas e têm medo que o desporto que tanto amam possa prejudicar a Eu imagem. agradeço muito pelo convite e pelo trabalho que tens feito, quer na promoção do desporto, quer acima de tudo na promoção da ciência com rigor, que isto é importante e é difícil nos dias de hoje. E acho que é um trabalho que temos ingrato, que temos que fazer, e nesse sentido estás sem dúvida de parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigado.